Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje o Papo de UX traz como pauta um assunto super importante, galera. Vamos falar sobre diversidade. E aí você vai me falar, pô Luan, mas o que tem a ver diversidade com o UX Design? Cara, tem tudo a ver e por isso eu chamei um cara que está falando sobre esse assunto lá no Instagram dele. Eu achei super válido chamar ele para trocar ideia sobre isso, que é o Thiago Marques. Fala aí, meu irmão, beleza? Fala aí, Luan, tudo bem, cara? Primeiramente, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu já estou acompanhando o projeto, o podcast, assim, tá incrível, cara. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar compartilhando um assunto que, assim, na minha visão, é muito importante. Cara, realmente é um assunto super legal, super da hora de se conversar e super importante de se falar sobre isso, né? Diversidade, né? E antes de falar sobre esse assunto e tal, fala pra mim aí como que você foi parar lá na Hotmart como Product Designer, né, cara? Tipo, conta um pouquinho aí rapidinho da carreira pra gente poder saber e depois a gente entra aí nesse tema. Boa. Então, minha história é um pouco diferente de outras pessoas que talvez estão trabalhando com UX. Na verdade, eu formei em ciência da computação, não formei em design, e eu sempre me interessei, assim, há muito tempo, sei lá, quando eu tinha 13 anos, quando eu fiz meu primeiro curso de Photoshop, Dreamweaver na época, eu me interessei muito por esse lado de web design. Então, na época, não tinha a questão de ser UX, né? Era aquela pessoa que fazia tudo, né? Então, eu me interessei muito por isso, então eu comecei a trabalhar bastante com Photoshop, desenvolvendo páginas para a internet, com Dreamweaver, HTML, aí veio CSS. E aí eu fui para computação, eu fiz técnico em informática, falei, não, cara, eu preciso, talvez, me especializar em computação, porque na época eu estava, assim, fissurado por essa área de tecnologia, e eu fui. E aí eu achei muito legal que eu conheci um professor na faculdade, ele chama André Pimenta Freire, e para mim ele é uma das grandes referências em acessibilidade hoje, e assim, ele foi meu orientador durante, assim, metade da minha faculdade para frente. E com ele eu consegui abrir os meus olhos para outros lados da computação, de tecnologia também. E um desses lados era a parte de UX, a parte humana da computação, né? E aí, cara, eu falei, não, eu quero me especializar nisso, eu quero trabalhar com isso. E foi aí eu já entrei na Hotmart direto. Então, durante a faculdade, eu sempre fiz estágios em empresas de tecnologia, lá em Lavras, que é no interior de Minas, fica 3 horas daqui de BH, 4 horas de São Paulo, estamos ali entre as duas cidades. E aí eu entrei para a Hotmart, eu entrei, na verdade, para ser aquela pessoa que trabalhava desde a parte de design até a parte de front-end, então eu fazia um pouco de cada, só que foi chegando um momento, a empresa foi crescendo, as responsabilidades como profissional foram crescendo também, e a minha vontade foi cada vez mais indo pro lado de UX, e foi até então que eu consegui virar a chave por completo para ser Product Designer e trabalhar, assim, profundamente nessa área de design que eu sou apaixonado, assim, resumindo bastante a história, mas é meio que isso, cara. E legal que você já entrou já numa empresa bem conhecida no mercado e super grande, né, cara, tipo, e que tem um produto que é um produto que vira vários produtos, né, então é interessante a forma de se pensar lá dentro, acredito eu, como deve ser o trabalho, o dia a dia, a rotina, né? Cara, total, quando eu entrei na Hotmart eram 280 e poucos funcionários, hoje são mais de 800, é muita gente, eu tô há 3 anos lá, então assim, em pouco tempo a empresa cresceu bastante e consequentemente os produtos cresceram também, então assim, eu não sei te falar números, mas acredito que são mais de 30 produtos que a Hotmart tem hoje, e produtos internos, produtos externos também, né, pra atender os clientes, e assim, cara, é muito legal ver realmente a cultura da empresa e como isso afeta totalmente no nosso trabalho, sabe? Cara, que legal, mano. E assim, vamos agora entrar no tema, né? Tipo, o que é diversidade, né? O que essa palavra hoje representa, tanto pro lado da tecnologia, né? Tanto pro lado das pessoas em si, quanto quando a gente vê essa palavra, o que ela carrega de sentimento, a palavra diversidade hoje em dia, principalmente nesse momento que a gente tem vivido no mundo, né, onde tem se falado tanto, ainda bem que está tendo essas pautas, essas conversas sobre isso, e de forma mais leve, né, o que ela traz essa palavra, né, porque antigamente parecia que falar disso era um peso, e hoje está ficando mais leve. E ainda bem que está ficando mais leve, ainda bem que se está conversando mais sobre isso de uma forma mais simples e clara para que todo mundo possa entender o que é isso e não ter aquele, às vezes, preconceito
por trás da palavra. Na hora que vê, já sai correndo e pensa que é debate e, na verdade, é uma conversa, né? Uma construção, né? Sim, eu gosto de deixar bem claro que esse tema ele tem que ser realmente leve para a gente poder falar. Há muito tempo era um tabu na vida das pessoas, era um tabu na vida das empresas, que não se falava, não se podia falar sobre esse assunto, que é diversidade, né? Para mim, diversidade é a gente falar sobre pessoas, é entender que cada pessoa é única e cada pessoa tem suas características e a gente tem que respeitar as características de cada uma. Muitas pessoas pensam que a vida ela é binária, né? Sim ou não, masculino, feminino, a pessoa tem deficiência, não tem deficiência. Então, assim, eu acredito que é muita gente falar, entender cada indivíduo como único e a gente tentar, assim como pessoa e vamos falar agora como designer, criar cada vez mais soluções para essas pessoas. Acredito muito nisso, né? E a diversidade, ela tem vários aspectos da vida, por exemplo, vou citar alguns exemplos, de idade, de linguagem, questão de comunicação, nível de fluência em alguma certa língua, de etnia, né, de tamanho, de altura, de educação, então assim, de classe, então assim, diversidade, ela pode entrar em vários aspectos da sociedade. Se ela é branca, se ela é preta, se ela é índia, se ela é parda, isso é a diversidade, né? É isso que a palavra carrega em si, né? Qual que é a importância disso para a gente que é designer entender isso, entender a diversidade, trocar ideias sobre isso, falar sobre esse tema? Por que isso é importante, né? Ao seu ver, assim, no seu modo de pensar, você como um product designer, como você vê isso, essa relação que tem entre essa palavra, entre essas discussões, entre entender o próximo, né, sobre essa questão, porque o UX designer tem que ter empatia, né, e para você, como você vê isso? Cara, eu estava até conversando outro dia com meu líder direto na empresa, e a gente estava comentando realmente do perfil de uma pessoa que é designer. Geralmente, quem é designer tem, de uma certa forma, uma empatia maior que outras pessoas, tá? Não querendo generalizar, óbvio que não. Mas como a gente trabalha com pessoas, né, o U ali do UX, ele fala muito alto, ele tem que falar alto em design, né, então assim, a gente coloca as pessoas no centro, então eu acredito que tem que fazer parte do nosso dia a dia no trabalho, tá? Então assim, é uma desconstrução que eu estou fazendo na minha vida, assim, há muito tempo, de até entender como designer eu posso ajudar na vida das pessoas, nas coisas que eu estou fazendo ali no meu dia a dia. Como eu falei no início, a questão de binaridade, né? Que a gente tratar as coisas como sim ou não, como, por exemplo, masculino e feminino. Quando a gente vem trazer uma linguagem neutra de gênero, é a gente entender que, eu estou falando aqui do português, tá, gente? O inglês é muito mais fácil resolver isso. Mas o português, a gente usa muito pronome masculino e pronomes femininos, né? Então, falar, por exemplo, seja bem-vindo, eu posso falar boas-vindas, então, porque nesse momento eu estou atingindo várias pessoas, né? Eu estou ali deixando que o meu texto ele seja acessível para várias pessoas. E eu falo que isso é um trabalho muito em conjunto, igual no meu caso, eu como designer de produto e com a UX Writer que trabalha na minha equipe. Então, a todo momento, a gente tenta trabalhar essas palavras para que elas ficam neutras de gênero, sabe? É muito importante, assim. Não só isso, tá Luan? Assim, a gente tem vários aspectos que a gente pode trabalhar. Aí, a gente, geralmente, as pessoas, elas são enviesadas por um certo tipo de pessoa. Que aí a gente tá falando muito sobre viés agora. Aí, hoje, de manhã cedo, eu soltei uma pergunta no meu Instagram. Para tentar ver a bolha que eu estou vivendo e para ver as respostas das pessoas. Eu fiz um teste rápido, eu abri uma caixinha de pergunta, aí eu perguntei para as pessoas aqui, ó, você precisa descrever as características físicas e profissionais de um usuário que é da área de saúde. Repara que eu coloquei usuário. Eu tô ali tentando enviesar a pessoa. Porque geralmente a gente fala usuário no nosso dia a dia, as pessoas falam muito isso. É uma desconstrução que até eu tô fazendo na minha vida, não tentando usar usuário, porque tem usuários também, né? E aí eu falei, como você descreveria essa pessoa? O que vem na sua mente? E aí, cara, olhando as respostas, eu até fiquei um pouco contente, porque, dando um exemplo assim, falaram aqui, ó, homem branco magro. Foi uma das respostas. Mas não foi por essa que eu fiquei feliz, tá? Eu gostei porque teve uma amiga minha que ela falou, mulher, negra ou branca, cabelo preso, roupas brancas. Então, ela é mulher, ela já foi para um outro lado. Aí já teve uma outra pessoa que colocou assim, que foi bem assim, bem clara no que quis falar. Focado ou focado, disciplinado a disciplinado, atento a atenta. Colocou nos dois gêneros. E aí já teve outras pessoas que falaram, tipo assim, que não falaram essas características. Falaram mais assim, uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa,
Aí já teve outras que falaram mais masculino. Então, assim, a gente tenta enviesar. As pessoas tentam enviesar, mas a gente não pode fazer isso no nosso trabalho. E aí, eu lembro que eu assisti uma palestra da Alda Rocha, o UX, eu acho que quem é da comunidade conhece bastante, que ela estava falando sobre vieses, e ela mostrou um exemplo de uma pesquisa no Google, que eu achei assim, cara, como os algoritmos, eles ainda precisam melhorar bastante. Se você pesquisar bombeiro no Google, você vai ver um monte de imagem de bombeiros na profissão dele, lá com os carros, com fogo e tudo mais, com aquelas vestimentas. Se você pesquisar bombeira, você não vai ver isso, você vai ver um monte de mulher com trajes sexuais. Como o algoritmo, ele ainda é preconceituoso, como o algoritmo, ele ainda é enviesado, sabe? Sim, e para você ver, querendo ou não, quem faz o algoritmo é uma pessoa. Por mais que ele trabalhe sozinho, mas quem pensou nele por trás foi uma pessoa, né? E que essa pessoa às vezes não tomou esse cuidado, né? Exatamente. E não só isso, tá? Assim, eu sei que o Google, eles estão trabalhando bastante para tentar remover isso. Alguns, eu até fiz uns testes aqui, que a gente tinha exemplo antes, por exemplo, de enfermeiro. Hoje já aparece mulheres também, enfermeira também já aparece bastante, não parece mais fantasias sexuais. Eles estão trabalhando bastante nisso, eu estava lendo, tem sei lá, post-blog deles que eles falam sobre isso, que eles estão com esse trabalho. E aí a gente falando de tecnologia, Luan, não igual eu falo assim, não é muito meu lugar de falar sobre alguns aspectos da diversidade, além do LGBT, mas, sei lá, sendo uma pessoa empática, tem, por exemplo, algoritmos de reconhecimento. Talvez você também pode falar bastante para a gente sobre isso, mas que peles mais escuras, peles negras, peles pretas, eles não reconhecem. Isso é um fato. Hoje mesmo uma amiga minha, ela é muito presente nesse assunto, ela postou sobre isso no Instagram dela. Eu falei, cara, olha ainda como a tecnologia precisa evoluir bastante para ser acessível. Querendo ou não, não é só a tecnologia que tem que evoluir. Para a tecnologia evoluir, a gente como ser humano tem que melhorar, né? Porque eu já sofri preconceito, e eu lembro de um preconceito que eu sofri uma vez, que eu mesmo não percebi, porque eu não ligo para essas coisas, tipo, né, eu sou muito de boa quanto a essas coisas, não ligo mesmo, cara. Para alguém me atingir com algum tipo de preconceito, cara, não consegue, porque eu não ligo mesmo, sabe, é tão de boa. Mas eu tava na Campus Party de 2010, cara. Eu lembro até hoje que o meu amigo, inclusive, ele é branco, e a gente estava na fila, e para passar de um lugar para o outro, né, com a mochila do nosso notebook, a gente tem que ser revistado, né, isso é uma forma de segurança, e acho super válido isso lá. E a gente estava na fila, eu e meu amigo, né, ele estava na frente, assim, a gente conversando junto, o meu amigo passou e eu fui barrado. E aí, na hora, eu não percebi. A hora que eu acabei de passar, meu amigo, cara, você acabou de ver o que aconteceu? O que aconteceu ali? Nossa, ele te parou. Eu falei, e daí, né? E aí ele falou, não, cara, ele não me parou. Tipo, eu sou branco, ele não me parou, ele parou você. Eu falei, nossa, cara, verdade, eu não percebi isso. Cara, pra você ver como eu sou tão de boa, eu não percebi, mas ele percebeu na hora, cara. Tipo, parece uma coisa tão tonta, né? Tão, às vezes, assim, e eu fico imaginando, cara, se aconteceu comigo, provavelmente isso deve acontecer com um monte de gente, que às vezes as pessoas não percebem esse preconceito, né? Posso ter sido preconceituoso com alguém sem perceber, entendeu? Porque pode acontecer, desde criança a gente nasce com vários preconceitos, infelizmente, né? A gente está num país que é assim, e aí acaba que a gente às vezes não faz pela maldade, faz por achar que aquilo não tem problema, sabe? E discutir sobre isso, trocar ideia sobre isso, ajuda muito, né? E principalmente na área de tecnologia, como você está comentando, nesse lance de reconhecer uma pele negra, não conseguir reconhecer, de colocar palavras onde possa atingir alguém por usar aquele produto, né? Esse lance que você falou, pô, do seja bem-vindo ou seja bem-vinda, de colocar só boas-vindas, né? Ou que bom que você está aqui, né? Fica mais genérico também, né? Que bom que você chegou até aqui. Fica mais genérico, fica mais leve, fica mais suave, e qualquer pessoa que lê não vai se sentir incomodado. E a questão do design inclusivo, né? Que a gente entender que cada pessoa é única, a gente precisa abraçar a diferença de todas essas pessoas para tentar trazer para o nosso produto, para aquilo que a gente está projetando, né? E aí, você até comentou aqui agora sobre a linguagem, a gente estava comentando sobre a linguagem neutra, né? Tem um movimento que as pessoas fazem, Luan, que não é muito legal, que é usar o bem-vindes, que coloca um X no lugar do A ou do O e um arroba. Cara, isso não é nada inclusivo, principalmente para questão de acessibilidade, porque hoje, pessoas cegas que utilizam leitores de tela, o leitor de tela vai ler aquilo ali, só que foneticamente aquilo ali não é o correto, aquilo ali você não consegue entender bem-vindo, não está no nosso português, sabe? Então, a gente com o UX Writing, a gente consegue adaptar as palavras para a gente poder tornar aquilo cada vez mais inclusivo. Ou seja, parece que está tentando mascarar, né,
uma coisa, né? Parece que tá, tipo assim, colocando esse X, arroba, sei lá, o jeito que as pessoas estão colocando, igual você comentou, tá tentando mascarar um problema e não gerando uma solução, né? Tipo, tá pegando a sujeira e pô, vamos pôr debaixo do tapete aqui e vai para frente. E não é assim, né? Tem que pensar, tem que debater, e dá trabalho você escrever. Por quê? Porque o nosso pensamento não tá para isso, né? Nosso pensamento tá lá atrás. E as coisas estão avançando. Então, para a gente desconstruir, igual você falou, na nossa mente, para construir, dá um pouco de trampo. E a galera não quer ter trampo, né? Aí pega e vai soltando. Mas é super importante, né, cara? Porque às vezes a gente está criando um produto, eu mesmo, e às vezes a gente não se atenta sobre isso, né? Mas hoje em dia, nos produtos que eu tenho trabalhado, eu tenho observado a galera tomando mais cuidado, principalmente quando vai fazer cadastro, em perguntar a questão de sexo. Não tá mais perguntando assim, tipo, sexo, qual é o seu sexo? Não pergunta jamais assim, como que você se identifica, algo nesse sentido, sabe? E aí coloca opções, aí coloca outros, ou aí coloca a opção para a pessoa escrever alguma outra coisa, sabe? Então, Luan, sobre essa questão que é bem polêmica, né, de formulários, nas companhias aéreas principalmente, muitas ainda utilizam a questão de sexo, tá? Só que o sexo hoje não, assim, ele não tem que ser utilizado e a gente pode trocar o sexo por gênero, tá? Se você entrar no Facebook, se você for lá no formulário de gênero, você vai ver que tem mais de 70 opções de gênero para a pessoa marcar. E aí eu sempre falo, questão número 1, você realmente precisa coletar essa pergunta? Você precisa realmente saber o gênero? O gênero vai impactar na experiência daquela pessoa que estará entrando no seu produto? Se impactar de alguma forma, beleza. Se não impactar, então não tem por que perguntar, né? Gênero, aí tem a questão de gênero por motivos de saúde pública, tá? Então, se você trabalha na área de saúde e você está ali fazendo um sistema com prontuário, por exemplo, para um médico, talvez saber o gênero é interessante para saber que médico que pode atender aquela pessoa, tá? E sempre deixar bem claro para a pessoa que está preenchendo para que você está pedindo aquele dado e como que aqueles dados vão ser utilizados, tá? Porque a gente está mexendo ali, trabalhando com a intimidade das pessoas, tá? Então, assim, a pessoa tem que saber, assim, bem claramente para que você está pedindo aquilo e para onde aqueles dados. Eu acho que, assim, é só para a gente resumir mesmo tudo aí que a gente falou sobre questão de formulários. Eu acho bem interessante essa parte. Deixar isso bem claro para a galera. Com certeza, cara. É super importante. Você falando isso me faz até refletir no último projeto que eu participei e agora eu tô pensando, falei, cara, talvez não precisaria de ter perguntado isso. Talvez porque, tipo, é um produto tal, e super importante, mas talvez se eu mesmo, como designer, poderia ter falado, galera, se a gente tirar essa pergunta, realmente é importante? Talvez deveria ter sido o meu papel naquele momento, né, e passou, né, mas agora faz com que você ter falado isso me fez refletir, cara, é super importante, sim, é super importante, porque às vezes eu já ouvi sobre isso, mas sabe, no dia a dia, na correria, você não para pensar. Muitas vezes a gente não para pensar sobre esses detalhes na correria. Mas eu falo que a gente não para pensar porque a gente não discute sempre. Porque se é algo que a gente está sempre discutindo e conversando, vai sempre ficando na nossa mente. Quando a gente vai criar um produto, a gente já sabe, opa, isso aqui. Mas é algo que a gente quase não discute, então quase não vai lembrar, né? Não é um exercício que a gente está fazendo com o nosso cérebro, né? E é legal, assim, Luan, você até trazer essa discussão aqui para essa área de UX, porque, assim, eu fui pesquisar referências nesses dias todos para trás que eu estou falando muito sobre esse assunto no Instagram também essa semana, e eu fui buscar referências. A gente tem pouquíssimas referências sobre a questão de diversidade em tecnologia, principalmente referências brasileiras, tá? Então, assim, a questão de como fazer um formulário correto, isso tudo, a gente acha muito conteúdo gringo, só que a gente acha muito, mas muito do mesmo. A gente ainda não tem uma pesquisa que fornece para a gente dados para a gente poder provar que é importante a gente falar muito sobre diversidade, tá? Só que aí tem uma pesquisa que eu queria trazer aqui, que é do Panorama UX, de 2020, né? A pesquisa foi rodada ano passado com pessoas que trabalham com design e, cara, olhando as respostas, eu fiquei, assim, um pouco chocado. Foi até uma discussão no grupo que eu tenho de amigos que são designers e, tipo assim, eu tô com os dados aqui na minha frente, então eu vou falar, assim, resumidamente, coisas que eu vi lá que eu acho que é legal de trazer aqui para nossa discussão, tá? Que eles falam que a questão de gênero entre mulheres e homens, que as mulheres, elas têm menos chances que a média de todas aquelas pessoas que estavam ali, os profissionais que estavam ali, de estar em posição de liderança nas empresas. Então, a média das mulheres em lideranças, ela é muito menor. E aí,
indo para as pessoas que são LGBTQI+, essas chances são muito menores. Isso os dados da pesquisa mostram. E aí, eles começaram a falar sobre salários, que normalmente as mulheres recebem R$ 900 a menos que os homens, e pessoas que se declararam LGBTQI+, elas recebem R$ 1.000 a menos do que pessoas que não se declararam. Cara, é muita coisa, né? É muita coisa, cara, e assim, isso, eu até fiz um vídeo essa semana falando sobre esses dados e mostrando o outro lado, porque uma pessoa que tá ali, que ela é LGBT, ela é uma pessoa que geralmente ela se sente que ela precisa ter mais empatia, que ela precisa ser profissional, que ela precisa ser mais, ela precisa entregar mais, ela precisa fazer tudo mais para ela poder tentar se destacar num ambiente que geralmente, principalmente tecnologia, que é composto por, a maioria das pessoas são brancas, homens, héteros, assim, resumindo, isso é um fato que todo mundo sabe. Cara, e é verdade mesmo, esse lance de ser branco, é claro, hoje em dia é um pouquinho menos, mas ainda é muito, né, entendeu? Você sempre vê mais, igual você falou, mais pessoas brancas, mais homens. As mulheres, elas podem chegar em cargos de liderança também, sabe? E se a gente percebe que tá muito discrepante, cara, eu acho que é muito problema de cultura da empresa, talvez, sabe? E realmente ver na contratação, né? Então, assim, normalmente as pessoas, elas têm mania de contratar pessoas que estão próximas delas, amigos delas, né? Então, assim, geralmente você vai ali, chamar meu amigo aqui, porque ele é muito bom nesse serviço, eu quero que a minha empresa contrate ele, eu indico ele. Só que cada vez mais que esse trabalho vai sendo feito de indicações de pessoas próximas, por exemplo, as pessoas próximas de mim são pessoas com que normalmente eu me identifico de alguma forma, que de alguma certa forma a gente compartilha ideias parecidas e tudo mais. Só que e o diferente? E aquelas ideias opostas a minhas? E aquelas pessoas que têm uma outra história diferente da minha, uma outra cultura diferente da minha, sabe? Então é muito importante a gente diversificar isso também, que, cara, várias pesquisas mostram que realmente você tem um ambiente diverso, isso impacta, assim, totalmente no resultado da empresa, no resultado das suas entregas. Recentemente, sei lá, vamos pegar um exemplo do Bombril, que eles lançaram um produto antigo e relançaram agora. Será que não tinha nenhuma pessoa dentro daquela equipe para poder falar que aquilo estava errado? Sabe? Provavelmente não tinha, porque talvez a equipe era composta, sei lá, só por pessoas brancas. Será que, você entendeu? Não tinha ninguém. E um outro movimento que nesse mês de junho acontece bastante todas as empresas colocarem bandeira arco-íris nos logotipos dessas empresas, que tá lá na rede social, né? Cara, será que só mudar um logotipo com uma cor de uma bandeira arco-íris vai resolver o problema da empresa? Cara, é isso que às vezes eu fico, sabe? Eu falo assim, poxa, será que porque agora, tipo, claro, eu vejo muitas pessoas lutando com isso há muito tempo, mas eu vejo uma onda de galera que porque o policial lá matou um negro, todo mundo agora quer defender os negros. Poxa, mas morre negro aqui no Brasil todo dia, cara, toda hora, tipo, nas favelas, nos guetos, entendeu? E por que tem que esperar só um americano lá morrer para que a gente possa discutir, debater e conversar sobre isso, e aí todo mundo levantar uma bandeira, sabe? Pô, por que não discute ou troca ideia mais sobre isso, né? Tenha mais eventos, né? E falando sobre evento, né, eu sei que você tem lá o Open, né, então eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse evento, né, tipo, para quem às vezes não conhece o Open, eu mesmo não conhecia, comecei a conhecer por causa desses últimos posts que você fez no seu Instagram, lá do Nota Criativa, então conta aí como é que é esse evento voltado para diversidade, relacionado com tecnologia, tudo isso aí que eu achei super legal demais, cara. Legal, cara, fico feliz de saber que te agradou de uma certa forma, que assim, que é um projeto que eu venho tocando há 3 anos, aqui, principalmente aqui em BH, e eu vou contar como que o projeto surgiu, na verdade. Eu organizo o GDG Belo Horizonte, que é um grupo focado em tecnologia apoiada pelo Google, que ele tem no mundo inteiro. E aí eu participei de um summit do Brasil, que é onde todas as pessoas que organizam o GDG do Brasil inteiro eles se encontram, e numa certa atividade que teve no momento nesse evento, eles organizaram vários grupos para poder discutir sobre vários assuntos. E, assim, aí tinha discussão, sei lá, de como engajar a comunidade, como criar soluções para poder, sei lá, aumentar a diversidade não, aumentar o número de pessoas nos eventos. Aí tinha um grupo que era focado em diversidade. E era a minha primeira vez no evento, eu queria entender mais sobre isso. Eu fui para esse grupo, eu cheguei nesse grupo, era eu de homem e várias mulheres conversando.
E eu fiquei lá, tipo, ouvindo elas falando sobre todas as dores de ser mulher em tecnologia e tal. Até que eu levantei e falei, gente, então, a gente tá falando de diversidade, mas vamos falar também de diversidade LGBTQI+. Porque eu tô vendo aqui que ninguém nessa sala aqui é. E acho que eu tô representando aqui. O que a gente pode fazer? E aí a gente começou a conversar sobre isso. Aí saí do evento, aí eu parei pra pensar, falei, cara, em BH a gente não fala sobre muito esse assunto, sobre LGBT, sobre pessoas com deficiência, sobre pessoas negras, em tecnologia principalmente. Eu falei, cara, eu vou criar um grupo, vou criar um evento, eu preciso criar alguma coisa para isso. E aí eu criei o Open. Então o Open é aberto, então assim, para todas as pessoas mesmo. A gente não restringe. Por mais que quem palestra realmente são pessoas, a gente está dando voz para pessoas mostrarem seus trabalhos, para passarem suas mensagens para outras pessoas, né? E aí criei o Open. Ele começou pequenininho, a gente fez um evento até dentro da Hotmart, que eu consegui um espaço lá pra gente fazer para 30 pessoas. Aí o Open foi crescendo, a gente fez a segunda edição dentro do escritório do Google aqui em BH, foi tipo para 100 pessoas, que era o espaço máximo, mas eu lembro que foram tipo assim, mais de 500 inscrições para poder ir nesse evento, todo mundo querendo escutar, todo mundo querendo participar, mas a gente não podia, a gente teve que sortear. Que massa. E eu lembro que esse Open, ele teve muito resultado legal. Desde assim, pessoas que conseguiram empregos, que a gente conseguiu conectar quem estava buscando emprego com quem tinha emprego. Até ano passado, eu e a Ana, outra organizadora, a gente foi para Vale do Silício palestrar sobre esse evento, sabe? Eu até arrepio quando eu falo, porque, tipo assim, foi um momento, para mim, de superação, cara. Tipo, de falar assim, a gente tá fazendo isso mesmo, e a gente tá se mostrando mesmo, e falando pra galera de lá, sabe? E foi um evento, assim, com os GDGs do mundo inteiro, que todo ano tem, né, da comunidade. E aí a gente falou, vamos tentar levar essa palestra. A gente mostrou que a gente estava interessado, eles super convidaram a gente foi. E, cara, assim, foi superação em todos os aspectos, de levar um assunto que ele não é muito falado aqui no Brasil, mas lá fora também, cara, não tá muito diferente daqui, tá bom? A gente foi falar pra comunidade como a gente tá engajando nossa comunidade LGBT, pessoas negras, pessoas com deficiência. Cara, superação, né? Acho que de vida, como profissional também. E, sei lá, aquelas inseguranças todas a gente ir lá e mostrar, sabe, pra fora o que a gente tá fazendo. O Open foi assim, o resultado foi tão legal que eu tava comentando, que eu consegui levar pra São Paulo esse evento também. Então rolou no escritório da Gup, que é uma empresa bem bacana de São Paulo, de recrutamento e tal. E eu não estive presente, mas eu estive organizando daqui. Eu tive um amigo lá me ajudando a organizar isso. Foi muito legal, cara. Então, tipo assim, eu sinto que cada vez mais a gente precisa falar sobre esse assunto, principalmente em tecnologia. Sei lá, geralmente eu palestro muito sobre essa questão de diversidade, sobre muito sobre acessibilidade também. E nos eventos, cara, se tiver uma palestra de React ou uma palestra de JavaScript rolando na sala do lado, e na sala que eu vou estar falando sobre acessibilidade, por exemplo, cara, a minha palestra ela vai estar vazia e a de React vai estar muito cheia, sabe? Porque é um tema que ele ainda é um certo tabu em tecnologia e a gente precisa começar a mudar isso, sabe? Então, assim, por mais que hoje eu tenho vários, cara, assim, eu sou bem claro com tudo que eu falo e eu sei que eu tenho vários privilégios como pessoa branca, como pessoa que hoje estou empregada, tenho um emprego e tudo mais. Só que eu entender também as dores de outras pessoas e também tentar passar as minhas, sabe? E aí, o que eu resolvi essa semana também? Como eu só consigo falar de um certo aspecto, eu tô convidando outras pessoas para poder falar para mim, para poder transmitir as mensagens para mim. Então, lá no Nota Criativa, no meu Instagram, essa semana eu estou falando de diversidade, vamos convidar várias pessoas diversas. Então, assim, para falar sobre vários assuntos, para a gente poder entender, para a gente poder discutir também o poder da representatividade. Então, eu tô chamando, assim, a nossa série disso, o poder da representatividade, e mostrar vários aspectos de pessoas e como a gente pode aprender com elas. Eu acho isso, assim, incrível, cara. Eu sou apaixonado por esse tema e cada vez mais, se eu puder colaborar com a comunidade, eu vou fazer isso. Eu vi lá os posts, né, e eu falei, cara, é um assunto massa pra gente gravar um papo de UX sobre isso aí, cara, porque é igual você falou mesmo, quase não ouço falar e quero fazer esse link, entendeu? Porque, trabalhar como UX designer é entender o outro ali, ter essa empatia e pensar nos produtos que você está criando para que a pessoa não tenha uma má experiência e que ela não se sinta discriminada, né, cara? Então, eu falei, poxa, vou chamar ele, vamos ver se ele topa. Pô, fico super feliz que você topou, cara. Cara, demais, cara. Eu já tô acompanhando bastante o podcast, assim, igual eu falei no início. Eu sou apaixonado, tá muito legal. E, assim, cada vez mais a gente aqui do Brasil, fazendo do Brasil, a gente poder mais mostrar o que a gente faz, porque a gente é muito bom em tudo, sabe? E está de parabéns, Luan. Eu acho que tu achando assim, os conteúdos estão incríveis. Eu acho que
a ideia é isso mesmo, a gente compartilhar cada vez mais o que a gente pode. Cara, valeu, muito obrigado aí pelo papo, cara, por essa conversa, e eu não vou estender mais para não ficar um episódio grande, porque é um assunto que não acaba, mas eu tenho certeza que eu vou te convidar novamente para a gente continuar sobre esse assunto, a gente continuar falando sobre isso, continua falando sobre isso lá no Nota Criativa, e passa pra galera aí o teu Instagram, LinkedIn, os perfis aí que você administra sobre o Open também, né, pro pessoal às vezes conhecer, né, e tá te seguindo aí nas redes sociais, né? Legal, cara. Então, o meu projeto, o Nota Criativa, ele é muito recente, então tem uns 2 meses que eu tô tocando ele pra valer agora. Então é @Nota Criativa no Instagram, e eu também tenho um blog, que é notacriativa.com, eu posto geralmente no Instagram, vai mais as pílulas, né, de conteúdo de consumo rápido, e quando eu tenho um conteúdo que é mais extenso, assim, eu levo tudo pro blog, né, que é um texto mais completo e tudo mais. Feito isso, Instagram do Open, que é open.diversity, tá em inglês, mas foi porque é o único arroba que a gente conseguiu na época. E também a galera de tecnologia que quer conhecer mais sobre o GDG, que eu organizo, no Instagram é GDGBH, e no Facebook também, é só pesquisar GDGBH Belo Horizonte que vocês vão encontrar. E feito isso, são só essas todas as redes. No LinkedIn também, LinkedIn é só Thiago Marques, acho que é bem fácil de encontrar também. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, não deixe de me mandar mensagem, de vir falar comigo. É um assunto que, às vezes, ele é muito delicado, então pode ser que a gente deixe passar alguma palavra aqui que não era para ter utilizada, mas eu sempre falo que falar sobre diversidade não é um mandato, né? Tipo assim, a gente não está inserindo regras, né? A gente está aqui tentando ser leve para trazer um assunto que é um assunto complexo, mas a gente tenta cada vez mais ser leve, porque a gente, como designer, a gente tem muita empatia, a gente está lidando com pessoas no nosso dia a dia. Eu acho que cabe muita gente poder trazer esse tema em discussão e falar cada vez mais. E Luan, obrigado pelo espaço, cara. Assim, eu acho muito legal essa questão de dar voz a outras pessoas, que você também está fazendo bastante. E assim, só agradeço mesmo a oportunidade. Cara, valeu aí, muito obrigado, e valeu por ter aceitado o convite aí, dispor do seu tempo pra gente trocar essa ideia, né, e realmente tem que, como você falou, ser um assunto leve, porque assim, uma das coisas que eu quis te convidar mesmo foi por causa disso, que eu vi os posts e vi que tava algo leve, que tava algo gostoso, e a minha sempre preocupação é discutir sobre isso de uma forma que não fica, tipo, igual você falou, pondo regras, tem que ser assim por causa disso que a gente quer. Não, cara, vamos discutir, vamos conversar, vamos gerar uma melhor experiência de fato e não impor algo, né? Então, cara, super feliz de você estar falando sobre esse assunto lá no Instagram, e continua, tá muito legal, muito da hora. Eu tenho visto os videozinhos lá do IGTV que você tá postando, eu vi o primeiro lá que você falou, e por isso que eu fui lá ver esse lance do Open e tal. E, cara, muito obrigado mais uma vez aí. Também quero agradecer aos ouvintes, né, que tá ouvindo a gente aí, muito obrigado. E quem quiser ouvir também sobre outros assuntos relacionados sobre diversidade dentro desse universo de UX ou outros assuntos de UX, é só mandar lá no meu @UXLuan, e com certeza eu vou estar convidando ou o Thiago ou outra pessoa também pra gente conversar sobre isso. Valeu, galera, e até o próximo episódio. Valeu, gente.